Capítulo 231 A estranha tenda do Canopy. Em uma parte não tão movimentada da cidade, podia-se ver uma fila de pessoas diante do que parecia ser uma pequena tenda avermelhada. A tenda chamava muito a atenção, visto que ficava no meio de muitas barracas que vendiam frutas, alimentos e outros itens portáteis. Quem ficava na fila muitas vezes comprava algumas guloseimas para passar o tempo enquanto esperava a sua vez. Pode-se dizer que o negócio estava crescendo graças ao surgimento da estranha barraca em forma de dossel. Na verdade, muitos não vieram porque acreditaram no que foi anunciado aqui. Eles vieram mais ou menos por diversão, querendo dar a essas pessoas do dossel uma fraude. Foi também uma visão cômica, com muitos vindo aqui para pegar esses retardados que montavam os velames. No passado, muitos ligaram para a polícia para denunciar o assunto. Mas por que é que depois que a polícia entrava nos dosséis para ver o dono, eles sempre saíam sem prender ou levar esses retardados para o hospital psiquiátrico? Olha, eu disse certo. Para a polícia deixar essas pessoas nas ruas significa que o dossel deveria pertencer a alguma família rica que possa tirá-lo da prisão. TSK, acho que você está certo. Basta olhar para aqueles dois homens em ternos pretos parados do lado de fora do dossel como guarda-costas. Tenho certeza de que eles estão aqui apenas para cuidar desse jovem mestre doente e garantir que ele o faça, não vá longe demais. F***. Como vocês se atrevem a insultar o grão-mestre? Vocês sabem em que calamidade ele foi capaz de me ajudar da última vez? Estou lhe dizendo, se você quiser insultar o grande Aster novamente, então me culpe por ser rude. PFF. Tio, amigo, você não acha que seu fingimento e atuação são um pouco exagerados? Você acha que eles apreciariam mais você e lhe dariam um emprego ou dinheiro se você jogasse junto com esse jovem mestre doente? Aspas. Hahaha tio, já vi pessoas agirem como fãs de ídolos antes. Mas nunca vi alguém agir tanto descaradamente por uma pessoa maluca. Você, tio, barrahahaha tio, acento circunflexo triângulo acento circunflexo. Assim, a cena estava animada, com quase ninguém acreditando em quaisquer serviços que o velame oferecia. Somente aqueles que passaram por situações de mudança de vida fizeram o possível para fazer os outros acreditarem. E entre esse grupo estavam aqueles que há poucos dias inicialmente chutaram o grande mestre, mas voltaram para casa e sofreram incidentes chocantes. Marido, como você soube que estava grávida? O quê? Mãe, você está dizendo que se eu não ligasse agora, você teria morrido em um incêndio. Espere. Você está do lado de fora do prédio de ligação agora. Eu realmente fui rebaixado. Quem te disse isso? Aquele retardado fez você dizer isso para me convencer mais do golpe dele. Você, tio, quer fossem boas ou más notícias, muitos que ousaram entrar no velame ficaram chocados com o resultado final. Alguns salvaram inconscientemente suas famílias de catástrofes, voltando para agradecer ao grão-mestre e conseguir talismãs para manter suas famílias vivendo por mais tempo. E porque estas foram catástrofes naturais e provocadas pelo homem sem a intervenção de entidades do submundo, aqueles que sobreviveram poderiam viver longas vidas sem quaisquer preocupações. Embora ainda acabassem perdendo alguns meses, 1, 2 ou 3 anos de sua vida, trajetórias de longa vida recentemente projetadas. Foi sua bênção e sorte ter conhecido um exorcista celestial para mudar suas trajetórias. Aqueles que tiveram experiência em primeira mão ficaram muito gratos a Dorian, sentindo-se pessoalmente atacados sempre que ouviam outras pessoas falando mal dele. O grão-mestre não é um retardado. Ponto. Eu realmente deveria estar aqui? O homem perturbado de antes perguntou interiormente, decidindo se ficaria ou não. Um passo para frente, outro passo para trás. A confusão era evidente. No início, ele manteve alguma esperança em seu coração. Mas depois de se aproximar e ouvir as palavras ditas pela maioria das pessoas, as pequenas chamas em seu coração diminuíram bastante. Mas talvez tenha sido por causa das palavras dos poucos crentes que o fizeram ficar. No final,
Ele se perguntou mais uma vez: o que tenho a perder? Bem, talvez ele perdesse algum momento, que francamente, era quase tudo o que lhe restava. Mas não era melhor pelo menos ver o que este grão-mestre estava oferecendo, para não se arrepender? Dizem que o grão-mestre não cobrará de ninguém até que ele analise e calcule o assunto completamente. Desta forma, o grão-mestre poderia consultá-lo sobre o que o atormentava. Mas se eles deveriam prosseguir com o assunto ou não, tudo dependia do cliente. Bem, também foi dito que este grão-mestre não tinha paciência com aqueles que não eram sérios, enviando-os pouco depois de entrarem. Talvez fosse por isso que muitos ainda não acreditavam nele. Afinal, parecia que ele estava escolhendo seus clientes, escolhendo quem ajudar e quem não ajudar. Bem, fraude ou não, não o mataria a ouvir o que quer que esse cara tenha a dizer. No final, decidir ouvir um pouco mais e pagar dependia dele. Novamente, que outras desculpas ele poderia dar? O homem perturbado roubou o pescoço e coçou os braços um pouco nervoso, pensando no que fazer quando entrasse. Um passo à frente, outro passo à frente. Ele avançou na linha, vendo algumas pessoas entrando e saindo do dossel com expressões confusas, irritadas ou de pura alegria em seus rostos. Quanto mais ele olhava, mais desconfortável se sentia. O que será que eles estavam falando? Obrigado, grão-mestre, um jovem disse, saindo do dossel alegre. Próximo. O homem perturbado voltou à realidade, sentindo seu coração quase saltar do peito. Certo, ele respondeu, abaixando a cabeça abaixo da borda superior do cante, entrando no espaço. Ele sentiu um frio na barriga, imaginando quem e como agir perto desse sujeito grão-mestre. Seus pensamentos ainda estavam confusos, saudando o grão-mestre como muitos haviam aconselhado. Porém, quando ele levantou a cabeça, não pôde deixar de abrir os olhos em estado de choque. Jovem mestre Tian, o que você está fazendo aqui? Fim do capítulo. Capítulo 232. O que você está fazendo aqui? Em menos de 2 segundos, as expressões faciais de Yang Zhen não mudaram mais do que 7 vezes. Você, o que, quando, como, por quê, isso, em. Yang Zhen permaneceu rígido no local, olhando para o jovem com a mente vazia. Jovem mestre Dorian, você é o chamado grão-mestre de quem muitos têm falado. No fundo, Yang Zhen não queria acreditar que seria assim. Mas recebendo o leve aceno de Dorian, o último resquício de esperança em seu coração quebrou e se desintegrou no nada. Este foi seu aluno, embora ele tivesse uma impressão muito favorável. Claro, o menino estava sempre quieto, reservado. Mas quando se tratava de resultados excelentes, ele, como professor, não podia reclamar. Dorian sempre esteve entre os 3 primeiros. Mas pouco antes dos exames finais que poderiam determinar seu destino de ingressar ou não em uma boa universidade, problemas atingiram a família do jovem, fazendo com que ele não apenas perdesse os exames nacionais, mas também se tornasse um indigente da noite para o dia. Agora era o feriado prolongado e os resultados do exame nacional já estavam publicados online há muito tempo. Muitos também obtiveram oficialmente cartas de aceitação nas universidades de sua escolha. Ao mesmo tempo, outros foram diretamente para os mercados de trabalho. No final, a maioria das pessoas agiu em conjunto, exceto esse lamentável jovem mestre. Quando tudo começou, Yang Zhen queria visitar Dorian, incentivando-o a não desanimar e fazer os exames no ano seguinte. Ele também havia solicitado à escola que argumentasse com o Conselho Nacional, explicando a situação de Dorian. Afinal, sempre houve exceções às regras, como aqueles que ficaram muito doentes e marcaram os exames no leito para uma data posterior. Talvez porque tivesse uma boa impressão dos pais do menino, ou talvez porque apenas sentisse pena de Dorian. Mas por alguma razão, Yang Zhen sempre fez o possível para cuidar dele na escola. Mas por mais que tentasse, ele não conseguiu fazer uma petição à escola para fazer uma petição em nome do menino. O diretor e muitos dos professores foram tão irracionais, como se tivessem algum ressentimento pessoal com o menino.
Eles nem tentaram ajudá-lo, muito menos sentir pena dele. No final, ele sempre refletiu sobre a situação de Dorian desde aquele incidente. Como estava seu aluno? Esta foi uma pergunta que surgiu em sua cabeça a todos e então. Ele pensou que demoraria ano antes de ver esse aluno novamente. No entanto, o destino tinha uma maneira engraçada de brincar com o destino. Quem imaginaria que eles se encontrariam dessa maneira? O rosto de Ang Zen ficou com uma tonalidade vermelha. Estudante Dorian, você me decepcionou demais. Só porque está nessa situação, você se rebaixou a esse nível. Enganando tanto gente inocente. Foi assim que eu te ensinei. Grande mestre, eu acho que não. Este não era seu aluno? Quem está de fora pode não conhecer Dorian, mas aquele que ensinou o menino por vários anos, não saberia a situação de seu aluno. Como pode alguém que atualmente vive numa situação difícil, vivendo na pobreza e na miséria, ser capaz de ajudar os outros quando não consegue sequer resolver a sua própria situação? Muito enganador. E pensar que ele caminhou mais 20 minutos pelas ruas para chegar até aqui, sem contar o tempo que passou na fila. Sua dor vinha do fato de que ele não apenas havia chegado a um beco sem saída em seus problemas, mas também de ter perdido muito tempo ali por nada. Durante esse tempo, quem sabe se ele conseguiu pensar em outra coisa ou se deparou com um cenário de sorte. Ang Zen sentiu um nó forte se apertar em sua garganta, fazendo com que seu peito subisse e descesse vigorosamente. Aluno Dorian, é melhor você se explicar. Sua decepção era evidente. Acento circunflexo asterisco. Reticências. Professor Ang Zen. Dorian ergueu preguiçosamente a sobrancelha, olhando para Ang Zen explodir com o rosto vermelho. Normalmente, ele não se incomodaria com descrentes em ambientes de confronto. Em cenários como esse, ele ficava em silêncio, observando as pessoas reclamarem até saírem sozinhas. Sim, não foi que ele os expulsou, mas que ele não respondeu a eles, fazendo-os sair sozinhos, vendo o quão mudo ele era. No final, quer falassem mal ou inventassem histórias sobre ele, Dorian não se importava. Desde que não o tenham perturbado pessoalmente, o que a atitude deles tem a ver com ele. Foi assim que a maioria das pessoas que entraram foram tratadas. Porém, de acordo com a memória de seu eu atual, esse professor Ang Zen era bom consigo mesmo. Talvez fosse porque ele queria fazer algo para ajudar o homem como um agradecimento por cuidar de seu antigo eu, ou talvez fosse porque ele tinha visto as auras perturbadoras em torno deste professor. Mas seja qual for o motivo, Dorian decidiu ajudá-lo. Você, tio, desde quando seu aluno se tornou tão arrogante mesmo quando fazia o mal? Ang Zen apontou os dedos trêmulos para Dorian, cerrou os dentes de fúria. É isso, ele estava indo embora. Espere. As palavras de Dorian fizeram com que ele congelasse no meio do caminho. O que esse aluno decepcionante queria dizer a ele agora? Dorian recostou-se na cadeira, olhando para o homem desgrenhado pelo canto dos olhos. Professor Ang Zen, não se precipite em julgar. Como você sabe que não posso ajudá-lo? Você me ajuda? Com sua situação atual, Ang Zen se virou para Dorian, quase rindo de raiva. Ele achou que isso era uma piada. Tio toque, tocar. Dorian bateu os dedos na mesa, olhando diretamente para Ang Zen com um brilho misterioso nos olhos. Professor, e se eu lhe dissesse que nem tudo é o que parece? Por alguma razão, o coração de Ang Zen começou a bater forte. E pouco a pouco, ele se aproximou de Dorian. O que você quer dizer? Professor, se você quiser saber. Então sente-se. Fim do capítulo. Capítulo 233. Um professor problemático. Tic-toc, toque-toque. Apenas 10 segundos se passaram desde que ele se sentou em frente a seu aluno. Mas para ele, pareceu uma eternidade, com a pressão e a tensão anormais flutuando pela cena. Devo dizer alguma coisa? Ang Zen estava honestamente tentando ao máximo conter sua fúria já reprimida.
Mas vendo o estado de silêncio em que se encontravam, por algum motivo, sua boca se recusou a expressar suas queixas. Tudo começou quando ele se sentou na cadeira, e Dorian acendeu as 4 velas nas pontas da mesa. BRRM. A tonalidade amarelada fez com que seus rostos brilhassem ainda mais graças à cobertura vermelha que parecia eleger e causar um visual ainda mais dramático dentro do ambiente. Que cheiro puro! A vela cheirava como nada que ele já tivesse sentido antes. Na verdade, ele nem sabia se o que cheirava era na verdade um aroma ou não. Poderíamos dizer que a vela não tinha cheiro. Mas mesmo velas sem perfume não deixariam o ar tão purificado e limpo. O que foi isso? O cheiro fez sua raiva residir um pouco mais, contendo suas palavras impacientes. Anguisen esfregou as mãos nas coxas, sem saber o que pensava. E então, de forma muito inesperada, ele viu Dorian enfiar a mão debaixo da mesa, tirando o que parecia ser um baralho de cartas. Underscore. Porque ele sentiu que havia algo errado com esse roteiro. Claro. Jogar cartas era divertido, mas seria este o momento para fazê-lo? Anguisen olhou para o estranho bloco de cartas, observando Dorian embaralhá-las lentamente e movê-las. E enquanto ele trabalhava, a velocidade de sua mão aumentava como um raio. Isso, tap, tio. As chamas das velas começaram a dançar vigorosamente e uma estranha rajada de vento soprou dentro da tenda. Ah, tonto. Anguisen observou as cartas balançarem para frente e para trás, já se sentindo tonto demais para acompanhar. Piscar. Ele piscou e balançou a cabeça na tentativa de se livrar da tontura. Papai. Dorian parou abruptamente, e as chamas das velas também pararam de tremer. Antes de começarmos, precisarei do seu nome completo, idade e local de nascimento. Por quê? Anguisen ficou perplexo, apoiando a cabeça dolorida com uma das mãos. Você saberá quando acabar. É isso. Anguisen estreitou os lábios, pensando em dar ou não. No final, ele suspirou, contando a Dorian tudo o que queria saber. Dorian levou tudo em consideração antes de fechar os olhos mais uma vez. Às vezes, as informações básicas e outros aspectos não eram suficientes para compreender completamente um assunto. Cartas de tarô. Ele os criou há muito tempo para tempos como estes. E como se pensava, eles foram úteis mais rápido do que ele esperava. Finalmente abrindo os olhos, Dorian olhou profundamente para Anguisen. Vamos começar. Anguisen de repente ficou ansioso, observando Dorian colocar as estranhas cartas diante dele, uma por uma. E enquanto os expunha, ele começou a conversar com Anguisen. Professor Anguisen, você tem uma irmã mais nova que mora em sua cidade natal. Enquanto crescia, você, tio. Sim. Anguisen quase se levantou e pulou de acordo ao ouvir Dorian resumir todos os principais acontecimentos de sua infância. Ainda mais chocante foi que Dorian revelou alguns segredos que só ele conhecia. Mas como isso foi possível? Aos 10 anos, Dorian ainda nem havia sido concebido, sem falar em ter nascido. Então, como ele poderia saber disso? Você disse que ele investigou seu passado. Impossível. Alguns segredos eram conhecidos apenas por ele, embora não fossem ruins. Todo mundo tinha seus segredinhos, sejam eles bons ou ruins. Você, tio. A maneira como Anguisen olhou para Dorian mudou. Somente palavras não poderiam descrever o choque em seu coração. Um por um, Dorian distribuía vários cartões que revelavam alguns fatos sobre si mesmo. Com olhos de raio laser, Anguisen olhou para as cartas, querendo discordá-las para si mesmo. Limpar. Será que havia alguma informação oculta sobre eles que apenas Dorian poderia ver? 0_0. Assim, Dorian reuniu os fatos sobre seu passado e começou a analisar seu presente. Agora, Dorian ficou ainda mais intenso. Professor Anguisen, sua dívida vem de assuntos familiares, correto? Anguisen assentiu vigorosamente antes de estreitar os lábios em um sorriso amargo. Sim. Suspiro. Você não estaria errado sobre isso.
Há mais de 11 anos, venho contribuindo com grandes quantias para cuidar dos meus pais, que estão doentes ao longo dos anos. Meu pai desenvolveu câncer algum tempo atrás. E talvez por causa da angústia e da preocupação, minha mãe também nunca cuidou do corpo. Ele disse, com um suspiro de nostalgia na voz. De volta, ele saiu amargurado por causa de sua teimosia, estabelecendo-se aqui com sua esposa recém-casada para se tornar professor. Seus pais favoreciam mais a irmã mais nova do que ele, o que era muito bizarro, mas era verdade. Um dia, ele não aguentou a maneira como tratavam sua esposa recém-casada, optando por se afastar deles o máximo possível. Ainda assim, ele era uma pessoa filial que amava seus pais, apesar de seu preconceito excessivamente exagerado contra ele. Então, ao longo dos anos, ele se comunicou com a irmã, enviando dinheiro para ela sempre que lhe contava sobre a situação deles. Cirurgia hoje, amanhã, ele também sabia que eles estavam envelhecendo. E relembrando a situação de seu pai antes de partir, há muito tempo, ele se sentiu ainda mais culpado por eles, enviando tudo o que podia para apoiar sua saúde. Quanto à sua situação atual, ele estava endividado porque tomou um empréstimo enorme de um agiota por causa da situação de seus pais. O que ele deveria fazer? O que ele deveria fazer? Em mais 15 dias, eles poderiam pegar alguns membros de seu corpo para compensar o que ele devia. O mais assustador é que eles também poderiam atacar a esposa e os filhos dele. Dorian estreitou os olhos, olhando para o ar acima de Angzen. Algo não estava certo. Havia mais nesta história do que aparenta. Fim do capítulo. Capítulo 234. Um caso muito conflitante. Com muita calma, Dorian colocou várias pilhas de cartas diante dele com as costas voltadas para cima. Você sabe, durante todo esse tempo, Dorian mostrou as cartas a ele sem precisar de qualquer ajuda dele. Mas desta vez as coisas pareciam muito diferentes. Tio Gole, Angzen engoliu em seco, sem saber, ele estava nervoso de repente. Você quer que eu escolha 3 cartas aleatórias? 1. O passado e o presente acabaram. Agora era hora de olhar para o futuro. Qual devo escolher? Passando as mãos sobre as muitas cartas dispostas, Angzen mordeu os lábios ansiosamente, finalmente virando 3 delas. O louco, a divisão e a morte. Dorian ergueu as sobrancelhas, utilizando seu terceiro olho para ver ainda mais fundo na névoa que espalhava as cartas. O que isso significa? Angzen se sentiu muito mal, principalmente depois de ver as palavras, morte, escritas em um dos cartões. Será que aqueles bandidos do agiota viriam atrás de sua vida, matando-o no processo? Seu aluno não o estaria amaldiçoando para morrer, certo? Mesmo que ele não achasse que essas cartas tivessem algo a ver com sua situação ou destino, ele ainda estava perturbado, querendo alguma forma de encorajamento, dizendo-lhe que tudo ficaria bem. Estremecer. Aluno Dorian, o que esses cartões significam? Vendo a primeira carta que escolheu, porque sentiu que aquilo o estava insultando. Parêntese que abre 2 pontos. Acento circunflexo. O louco, impulsivo, cego para a verdade e incorrupto. Esta carta representa não apenas o seu eu futuro, mas também o seu eu atual e último. Dorian disse, olhando preguiçosamente para o cartão com seu terceiro olho. Seu professor era semelhante a uma pessoa andando com uma cobertura espessa no rosto. Na sua opinião, embora Angzen tivesse olhos, ele era muito gentil com a realidade. Durante toda a sua vida ele esteve cego para os fatos que estão bem debaixo de suas narinas. Então isso não foi um tolo. Para Angzen, o cartão estava parado. Mas aos olhos de Dorian, ele quase podia ver a imagem no cartão assumir a forma do próprio Angzen. Ele se transformou em Angzen, balançando a cabeça timidamente. E ao redor do cartão havia 2 névoas rodopiantes e tremeluzentes de branco, marrom e amarelo. Além disso, ele também. Angzen mexeu-se na cadeira, sentindo-se cada vez mais desconfortável. O que seu aluno quis dizer ao chamá-lo de cego?
Pense por mais que pudesse, ele não foi capaz de entender esse fato. Sendo uma pessoa muito intelectual que teve a rara oportunidade de lecionar em uma das escolas secundárias mais prestigiadas do país, como poderia aceitar o título de tolo? Impossível. Sua reunião de alunos cometeu um erro. Ou talvez ele tenha escolhido a carta errada. Sim, deve ser isso. Ang Zen rapidamente se confortou, sentindo que, se tivesse outra chance, não escolheria a mesma carta novamente. Deve ser uma coincidência. Este não era ele. Ele era inteligente. Vendo as expressões perplexas no rosto de Ang Zen, Dorian não se preocupou em explicar mais as coisas. Seria como jogar água nas costas de um pato dentro de um lago. Tal coisa era inútil. Além disso, ele preferia as coisas assim. O sistema olhou para o seu hospedeiro, sem saber se ria ou chorava. Será que iria matá-lo falar mais do que o planejado? Anfitrião, ele não acredita em você. Então você não deveria convencê-lo mais? Barulhento. Ponto. Dorian franziu a testa, aparentemente irritado com a descoberta do sistema em seus ouvidos. Ele tinha que ouvir o cliente à sua frente e também ouvir o barulhento em seus ouvidos. Impossível. Um deles tinha que, aluno Dorian, e minha segunda escolha. Agora, Ang Zen havia jogado sua confusão ao vento, correndo para receber boas notícias. Às vezes, quando as coisas vão mal, é preciso uma boa notícia para impulsionar ainda mais o esporte. Mesmo que fosse mentira, Dorian calmamente manteve o louco de lado, focando na segunda carta escolhida. A divisão. Por causa das circunstâncias que você permitiu em seu passado e presente, sua trajetória inicial mudou para onde está agora. E nestes últimos meses, seu fluxo constante de azar também está ligado a isso. Se estou certo, nesse período as pessoas te chamaram de pessoa amaldiçoada e azarada, certo? Estrondo. Uma explosão ocorreu na mente de Ang Zen, fazendo-o levantar-se abruptamente. Como? Como você sabia? Essa má sorte relativamente não o machucou, mas sim a muitos ao seu redor. Ele poderia dizer que a única questão infeliz que o envolve pessoalmente deveria ser a enorme dívida que tinha. Os outros incidentes de azar não o afetaram diretamente. Por exemplo, houve um momento em que um balde de um apartamento no quinto andar caiu, derrubando alguém ao seu lado. Aquele balde deveria ter atingido ele. Mas no ar parecia mudar de direção, como se uma rajada de vento o tivesse soprado levemente. Assim, as pessoas ao seu redor se machucavam com frequência, fazendo com que seus vizinhos e muitos o chamassem de portador de azar. Embora muitos não acreditassem no título em si, não conseguiam explicar por que incidentes infelizes sempre aconteciam ao seu redor. O que houve com isso? Ponto. Você, tio. Será que seu aluno Dorian era um mentalista extremamente bom em adivinhar fatos a partir dos mínimos detalhes? Inteligente. Por um momento, ele quase foi enganado. Quanto a Dorian, ele não se incomodava com Ang Zen. Morte. Essa é a última carta que você escolheu. Significa novos começos, transformações e mudanças. Ufa, pelo menos, não era o significado literal da morte. Ang Zen pensou. E Dorian apenas riu de seu nascimento. Os humanos gostam de aquecer o que querem ouvir. Uma mudança no estado de alguém pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Pelo que ele sabia, seu resultado final ainda seria a própria morte. Olhando para as 3 cartas e avaliando tudo o que sabia, Dorian finalmente percebeu o cerne da questão. Professor Ang Zen, você disse que ele enviou dinheiro para o tratamento de seus pais não faz muito tempo. Sim, Ang Zen respondeu, balançando a cabeça vigorosamente. Eu enviei há algumas semanas. Oh, que estranho. Pelo que posso ver, seus pais morreram há 3 meses. Desgraçado. Swish. Ang Zen mais uma vez ficou furioso, apontando os dedos trêmulos para seu aluno desprezível. Você. Que tipo de mal eu fiz para você amaldiçoar meus pais até a morte? Errado. Ele viu esse aluno dele de forma errada. Asterisco acento circunflexo asterisco. Ponto. Com o peito subindo e descendo, foi necessário todo o seu autocontrole para não atacar seu aluno.
Dorian franziu a testa, sacudindo o pulso em aborrecimento. Sentar. O que? As pupilas de Yang Zhen dilataram-se a um ritmo alarmante, sentindo uma forte pressão empurrá-lo para baixo. Bam! A estranha força fez com que ele se sentasse novamente. Mas, neste momento, o couro cabeludo de Yang Zhen ficou dormente de medo. Isto, ele, como, o que, quando? Alguém pode dizer a ele o que, em nome de Deus, estava acontecendo aqui? O cérebro de Yang Zhen ficou offline. Seu corpo estava rígido e firme enquanto a força o apertava em um ponto. Inspire, expire. Yang Zhen não soube quando sua respiração ficou pesada. Mas, no momento, ele estava lutando para absorver oxigênio suficiente para despertar suas células cerebrais offline. Magia? Impossível. Como isso é possível? Será que suas roupas eram realmente magnéticas, fazendo com que o ímã gigante escondido no chão o forçasse a ficar em um lugar? Ponto. Yang Zhen ficou tonto tentando encontrar todas as razões possíveis, se não todas, para explicar o que diabos aconteceu com ele. Dorian recostou-se na cadeira, olhando para Yang Zhen intensamente. Agora, ele só queria acabar com as coisas. Como ele escolhia ajudar uma pessoa dependia dele. Esse vai-vem era terrivelmente irritante. Foi devido à sua bondade para consigo mesmo que Dorian foi inicialmente paciente com ele. Mais importante ainda, ele também estava interessado no que viu. Este caso era diferente do resto que ele havia feito, pois não faturava particularmente as entidades do submundo que vinham atrás de Yang Zhen. Não. Tratava-se dos dois seres flutuantes pairando ao lado de Yang Zhen. Se ele adivinhasse corretamente, eles deveriam ser seus falecidos pais. E com certeza, suas aparições fantasmagóricas começaram a coletar a sujeira do mundo. Há meses eles evitavam a hora celestial, recusando-se a reencarnar. Estava claro que eles tinham assuntos inacabados aqui. Mas quanto mais tempo permanecessem no mundo mortal, mais corruptos e malvados se tornariam, até que eventualmente perderiam suas memórias e até mesmo o motivo do ressentimento, ficando furiosos. Mas deve-se saber que os fantasmas nascidos do abismo eram diferentes dos fantasmas mortais que se tornaram maus. A alma humana, mesmo que corrupta, ainda era uma alma humana. Então, a menos que uma entidade do submundo o devorasse, ele ainda seguiria o caminho usual de reencarnação assim que Dorian o mandasse embora. E todo o mal que fez durante sua estada aqui seria contabilizado, punindo-o gravemente. Ponto. Dorian olhou para a cena diante dele com interesse. Que ressentimento eles tiveram por ficar aqui por tanto tempo. Fim do capítulo. Capítulo 235 Louco. O rosto de Yang Zhen ainda estava distorcido pela descrença. E quanto mais ele olhava para seu aluno, mais desconfortável ele se sentia. Mas Dorian não queria perder mais tempo. Então, com um estalar de dedos, ele rapidamente mudou o mundo de Yang Zhen. Tio estalo, sopro. Os fantasmas flutuantes ao lado de Yang Zhen tornaram-se visíveis. Frio, frio. Por que de repente ficou gelado em um dia tão quente? Yang Zhen estremeceu monetariamente, apenas inconscientemente olhando em volta, percebendo a revelação horrível. Ah tio! Yang Zhen nunca soube que poderia gritar tão melindroso assim. Fantasmas! Como eles podem ser reais? As imagens flutuantes eram horríveis demais para serem contempladas. Um deles tinha um ferimento de caça no peito que parecia ter sido cravado em seu peito por um facão. Podia-se ver através do buraco. E para a outra figura, o pescoço estava torto, como se tivesse sido quebrado e forçado a uma posição não natural. Fantasmas! 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 Caindo no chão e recuando com a bunda tocando o chão, Yang Zhen de repente se encontrou com as costas apoiadas em uma das pernas da mesa, horrorizado. Como? Como os pais dele podem estar aqui? Real ou falso? Obviamente, falso. 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 Não é tudo real. Não é tudo real. Como se estivesse se hipnotizando, ele começou a repetir as mesmas frases indefinidamente. Ilusão. Deve ser uma ilusão. Sim, este foi um dia de ciência e teoria. Então, como ele poderia cair nessas projeções 3D de cerâmica?
Convencendo-se, Anguisen reuniu um pouco mais de coragem, erguendo a cabeça para olhar mais uma vez as projeções flutuantes. No entanto, no momento em que ele olhou para eles diretamente nos olhos, o corpo inteiro começou a desmoronar ainda mais. Tão real, tão realista. Anguisen estava assustado, preocupado, angustiado e culpado. Mesmo que seu coração lhe dissesse que tudo era real, ele não queria acreditar de jeito nenhum. Como seus pais poderiam ter falecido? Os olhos de Anguisen ficaram vermelhos. Quanto aos fantasmas, eles trocaram o olhar entre Anguisen e Dorian como se quisessem permissão para falar. Todo esse tempo, eles tentaram falar com o filho. Mas como mortais recém-falecidos, a energia deles não era suficiente para manifestar tais fenômenos. Era preciso saber que existem fantasmas de 1000 anos e vários fantasmas de núcleo mortal neste mundo, acalmando-se, engolfados por muito mal. Então, aqueles que morreram há poucos meses eram semelhantes a bebês recém-nascidos. Mais uma vez, depois de morrer, eles sabiam que tais coisas sobrenaturais eram reais. A intersecção entre o mundo dos vivos e o dos mortos era assustadora. O número de coisas nojentas que eles viram ao longo do tempo aqui foi grande demais para mundos sozinhos. Na noite de sua morte, uma certa luz brilhou sobre o mundo inteiro, conduzindo-os a descer e flutuar. Mas como eles puderam partir com tanto ódio reprimido em seus corações? Além disso, a culpa por esse filho deles, e o raciocínio deles para vê-lo pela última vez, foi o que os impediu de flutuar na luz brilhante. Com o tempo, eles descobriram que a cada hora, por volta de uma hora específica da noite, uma luz forte brilhava, tentando afastá-los. E cada vez foi mais forte que a anterior. Assim, eles aprenderam rapidamente com os muitos fantasmas errantes que, se quisessem ficar, teriam que coletar ativamente o do mundo. Como fantasmas, eles poderiam coletar esse imperturbando o fluxo natural do mundo de qualquer forma. Claro, eles não precisaram ir muito longe, como alguns outros fantasmas mataram alguns mortais. Não, eles escolheram fazer pequenas brincadeiras e causar ferimentos leves em alguns, absorvendo lentamente a névoa negra do que cercava cada mortal, animal ou objeto no mundo. Os olhos dos fantasmas podiam ver muito mais do que os olhos das pessoas comuns. Claro, eles decidiram ferir apenas aqueles que estavam contra seu filho, sua esposa e seus filhos. Sim, eles permaneceram ativamente como guardiões, querendo reunir forças suficientes para se revelarem ao filho antes de finalmente se despedirem. Isso eles deviam ao filho. E antes de hoje, eles pensavam que precisariam de mais tempo antes de conseguirem energia suficiente para se revelarem. Mas quem saberia que tal mestre existia aqui? Como fantasmas, eles ouviram algumas palavras estranhas que não entenderam, como quando avistaram um demônio andando como se estivesse disfarçado de humano. E quando fazia o mal, ria, dizendo que este mundo não tinha exorcistas ou mestres que pudessem detê-lo. O mais louco é que, para esses humanos, parecia muito comum, como qualquer outro mortal faria. Mas em seus olhos eles podiam ver a pele podre, vermes e todos os aspectos horríveis de seu disfarce. Mesmo como fantasmas, eles estavam enojados com essas entidades, embora não ousassem mostrar seu desgosto na vertical. O poder bruto que eles sentiam desses seres era terrível demais. Então, como eles ousam? É por tudo que viram que também queriam alertar o filho para ter cuidado antes de partir. E se a alma do filho for devorada? E se um desses seres desprezíveis o atacar? Não diga mais. Havia muita coisa que eles tinham que transferir para o filho. Então eles não iriam a lugar nenhum até então. Esses pais fantasmagóricos se sentiram traídos pela sociedade por não lhes terem revelado a verdade antes. Se soubessem como era o mundo, já teriam se preparado há muito tempo para a vida após a morte. Bem, as coisas não eram tão ruins. Eles pensaram, pelo menos, o filho deles conseguiu encontrar um mestre. Sim, sem este mestre, teria sido impossível para eles se mostrarem diante do filho. Mas agora, eles finalmente teriam a chance de aliviar seus corações pesados. Nós podemos,
Dorian deu-lhes um leve aceno de cabeça, permitindo que se aproximassem de Yang Zhen. Como esperado, o cartão nunca estaria errado. Este professor dele era de fato um tolo. Fim do capítulo. Capítulo 236 A Verdade Revelada. Pequeno Eng, mãe, Buto 1. Yang Zhen inconscientemente prendeu a respiração, observando as figuras flutuantes se aproximando lentamente dele. Sim, eles eram assustadores e de tirar o fôlego. No entanto, seu medo rapidamente se transformou em dor, vendo a aparente tristeza em seus rostos. Papai! Seus olhos ficaram embaçados quando uma cachoeira de lágrimas caiu no chão. Mãe, pai! Yang Zhen exclamou em tristeza. Por mais inconcebível que fosse a cena, seu coração já sabia que tudo era verdade. E nem mesmo a sua espécie poderia confundi-lo ainda mais. Como isso aconteceu? Tio, tio! Yang Zhen lamentou amargamente, vendo sua cabeça com vergonha. Mãe, pai, esse filho infiel está com vergonha. Por que não te visitei antes? Mãe, pai, esse filho está implorando pelo seu perdão. Ban, 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 pare com isso. A mãe fantasma flutuante não aguentava mais. Seu filho bateu a cabeça no chão várias vezes, até sangrando com o impacto. Eles estavam aqui para vê-lo ter uma vida boa e não para deixá-lo se juntar a eles na vida após a morte. Eles olharam para o filho, derramando lágrimas de culpa e tristeza pelo menino. É claro que, como fantasmas, eles não podiam derramar lágrimas físicas. Mas apenas suas expressões faciais foram suficientes para mostrar o que sentiam. Ponto. Swish. Muito rapidamente, eles também se ajoelharam diante do filho. Pequeno Eng, por favor, levante-se. Deveríamos ser nós quem pede desculpas a você. Isso mesmo, sua mãe está certa. Todo esse tempo, estivemos favorecendo a criança errada, um verdadeiro lobo de olhos brancos. Pai fantasma exclamou com raiva indisfarçável. Irmã dele, Yang Zhen ficou surpreso ao finalmente ter o cérebro do ônibus online. Espere. Se seus pais morreram há 3 meses, então por que sua irmã ligou para pedir aquela grande quantia em dinheiro, dizendo que era para a cirurgia de seus pais? Foi por isso que ele correu o risco de pedir um empréstimo ao agiota mais cruel da cidade. Se eles estivessem mortos, então para quem ele pegou o dinheiro? Imediatamente, as mãos de Yang Zhen se fecharam. Seu corpo começou a tremer, balançando para frente e para trás depois de pensar em tudo o que havia passado durante esse período. Você sabe, quando a pressão estava alta, ele até conversou com a irmã alguns dias atrás, facilitando o empréstimo de dinheiro dela. Mas o que ela disse a ele? Ela disse que ela e o marido também estavam falidos, lidando com os assuntos dos filhos, isto é, ela não estava disposta a enviar apenas um vinho para ele. Ela continuou prometendo que em breve poderia ajudá-lo a pagar o empréstimo que ele fez para o bem dos pais. Tio. Yang Zhen riu amargamente. Embora ele não fosse muito próximo da irmã, ele sempre a tratou bem. Se houvesse um problema que precisasse ser resolvido, ele estaria lá para ajudá-la. O que seus pais disseram quando ele cresceu? Que ele, sendo o mais velho, tinha que cuidar da irmã mais nova e fraca. E então, inconscientemente, ele estava fazendo exatamente isso. Eles não deveriam ajudar uns aos outros quando os tempos ficam difíceis. Era exatamente assim que ele vinha fazendo desde que se lembrava. Mas agora, parece uma grande piada. Tio. Seu aluno adivinhou certo. Ele era realmente um tolo. Ponto. Farejar. Yang Zhen enxugou as lágrimas, olhando para os pais com um olhar complicado. Quando criança, eles foram 5 vezes mais duros com ele, tratando sua irmã como um ovo. Mas agora, veja onde isso os levou. Ele os amava, mas não tinha queixas. Com raiva, ele olhou para as feridas e zombou. Suponho que você morreu nas mãos de sua preciosa filha, certo? Quão malvado você foi conosco. Você empurrou minha esposa grávida até a exaustão no campo só porque sua querida filha chegou tarde demais para trabalhar. Pequeno Eng, não diga nada. Sim,
Vocês são meus pais, e mesmo depois de tudo que vocês fizeram, meu coração ainda tem um lugar para vocês. Embora você tenha sido duro, nunca me faltou comida, um teto sobre minha cabeça, ou educação. Eu lhe agradeço por isso. Mas mesmo assim, por que vocês dois nunca pensaram em mim como seu filho quando estavam vivos? Garoto preguiçoso, garoto mau, inútil garoto, você esqueceu todos os nomes com os quais você me assediava diariamente. Angzen falou rapidamente sobre tudo o que havia enterrado no fundo de seu coração, querendo que seus pais soubessem como ele se sentia. A maioria das famílias ficaria feliz em ter um filho em casa. No entanto, seus pais sempre favoreceram sua irmã desde pequeno. Ele não sabia se eram suas habilidades de persuasão ou sua habilidade de falar e atrair a atenção deles. Mas de qualquer forma, as coisas sempre foram assim. Francamente, ele não se importava em favorecê-la, desde que o favoritismo deles não fosse muito contra ele. Mas, crescendo, isso foi tudo o que eles fizeram. Vá longe demais. Ele não sabia por quê, mas juntando as peças do quebra-cabeça, será que era sua própria irmã quem os alimentava com tais ideias? Isso seria muito insano, certo? Afinal, quantos anos tinha sua irmã naquela época? Ela realmente teria uma mente cruel naquela idade. Ponto. Como olhos marejados de mil queixas. Os fantasmas também baixaram a cabeça de vergonha, perguntando-se por que ouviram unilateralmente aquele lobo de olhos brancos, chegando ao ponto de lutar contra o filho naquela época. Quando tudo começou, a mãe apenas mordeu os lábios tortos, olhando para o filho com remorso. Pequeno Eng, eu sei que é difícil para você nos perdoar depois de tudo que fizemos com você. Mas por favor, apenas nos dê uma chance. Sim, filho, sentimos muito. Por favor, perdoe-nos só desta vez. O pai fantasma acrescentou, balançando a cabeça vigorosamente. Desta vez, eles estavam aqui para inventar tudo. Mas, para isso, parece que precisariam da ajuda do jovem sentado à sua frente. Senhor, mestre, por favor, você pode nos ajudar? Fim do capítulo. Capítulo 237 Dinheiro fácil. 3 horas se passaram desde que Dorian se separou de seu professor. Ele ajudará esses fantasmas? Claro que ele vai. Afinal, ele teve que purificá-los e exorcizá-los, enviando-os para julgamento. Como os céus escolhem puni-los ou recompensá-los por seus atos durante sua vida não era problema dele. Seu trabalho era mandá-los embora. Claro, nada nesta vida era de graça. Deve-se saber que a presença deles em torno de Angzen durante todo esse tempo reuniu em torno de seu professor. Portanto, Angzen ainda precisaria pagar por seus serviços, bem como comprar alguns talismãs para usar por períodos específicos até ficar bem. Eles permaneceram perto dele por meses, fazendo com que Angzen parecesse um pouco atraente para outros fantasmas e espíritos errantes. Será que ele iria conseguir que Angzen recebesse seu dinheiro de volta? Sim, não seria ele, mas seus pais que queriam fazer isso. E é por isso que ele planejou encontrar Angzen em sua cidade natal em 10 dias. Butler Sheng olhou para o relógio, demorando mais. 4h26 da tarde. O grande mestre disse que queria jogar pedras às 17 horas. O mordomo Sheng desmontou a barraca de dossel, inconscientemente procurando por Zulin e o carro. Onde ele estava? Tio. Zulin chegou o mais rápido que pôde. E logo eles partiram. Era hora de reunir mais recursos. Assim, Dorian estava mais uma vez em movimento. Mas sem que ele soubesse, algumas pessoas simplesmente não queriam que ele respirasse. Ponto. Tocar, 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 tocar. Os sons de passos muito leves e assustados começaram a ecoar por um longo beco sinuoso. Os poucos edifícios altos que há muito tempo lançavam um manto escuro sobre o beco, resfriando o ar do sol escaldante. Lixeiras empilhadas ao longo das paredes, e alguns gatos vadios também podiam ser ouvidos miando. Miau, tio, ei! A dona dos passos pulou em alerta, muito assustada com o que estava ao seu redor. Isso mesmo,
Era uma mulher com um lenço enrolado na cabeça, grandes óculos escuros nos olhos, luvas grossas, jeans e um par de salto alto. Mas mesmo com todo o encobrimento que ela fez, ainda se podia dizer que ela era uma senhora muito elegante. Ei, querido, o que uma garota como você está fazendo em um lugar como este? Tio. Buto 1. O coração da garota se apertou enquanto ela umedecia nervosamente seus novos lábios secos. Gangsteres. Logo à frente estavam vários mestres, fumando e brincando, parecendo muito intimidadores. E no final da curva do beco à esquerda havia uma larga porta nos fundos. Deve ser isso, a garota pensou, apertando ainda mais o mapa instrucional em uma das mãos. Claro, ela também apertou a garota na bolsa inconscientemente. Ei, garotinha! De repente, um deles se levantou com um taco na mão. F***, você não ouve nosso segundo em comando falando com você. Quando você vier aqui, é melhor mostrar algum respeito. Bang! O morcego bateu na parede, fazendo a garota estremecer e gritar ainda mais. Ah, tio, SH, outro disse irritado. Nem pense em gritar. Se transeuntes ou outras pessoas entrassem aqui, pensariam que tocaram ou estupraram esta mulher de alguma forma. Ponto. Tio Trips, THRIP. Tio. O loiro segundo em comando começou a acender seu isqueiro, querendo fumar. Tio WHEEEWW tio. Ele soltou uma lufada de fumaça branca, finalmente descansando sua atenção na garota cambaleante diante deles. Ei, puta, você está tentando nos armar ou algo assim? Não, eu. A garota entrou em pânico ainda mais. Cale-se. O homem ficou irritado. Qual foi o significado daquele grito anterior? Como membros de gangues, eles realmente cometeram muitas coisas más em suas vidas. Porém, o que eles mais odiavam era ser condenados por um crime que não cometeram. Pelo menos se tivessem feito isso, não se importariam tanto. Mas eles nem sequer moveram um dedo, falam menos em machucá-la ou tocá-la. Eles já tinham ouvido muitas pessoas gritarem de medo antes. Mas o grito dessa garota era ridículo demais. Era quase como se ela tivesse um dispositivo de amplificação de volume. F***, ela não estaria usando escuta, estaria. Quem não sabia que esse beco era a localização deles? Qual foi o sentido dela vir aqui e agir como uma vítima de abuso? Configurar. Esta foi a primeira palavra que lhes veio à mente. O loiro segundo em comando soltou outra nuvem de fumaça, estreitando perigosamente o olhar para ela. Ponto. Senhorita, você já pegou o nosso lado ruim. Então fale. Quem mandou você? Foi a polícia ou outra gangue? Xiao Feng mordeu os lábios, tentando reunir o máximo de coragem que pôde. Nenhum. Ela respondeu. Não se podia culpá-la por ter ficado assustada antes. Foi a primeira vez que ela procurou ativamente um gangster tão grande e perigoso. Portanto, por mais podre que seu coração estivesse, o medo inicial era de se esperar. E agora que ela assumiu o controle de sua mente, seus pés vacilantes começaram lentamente a se firmar. Sim, ela pode fazer isso. Rangendo os dentes, ela olhou para o homem loiro com um olhar determinado. Eu vim aqui para dar um emprego a todos vocês. O homem loiro sorriu, aparentemente não acreditando. Como pode alguém que estava com tanto medo ter coragem de fazer uma ordem de trabalho com eles? Será que tudo isso poderia ser uma pegadinha elaborada e sofisticada? TSK. Mesmo que realmente houvesse um emprego, o loiro não achava que seria perigoso. Então por que não aceitar? Ponto. Ei, rapazes, vocês ouviram isso? Ela está aqui para nos dar um emprego. Tio. Pequena senhorita, o que você quer que façamos? Quer que ajudemos você a passear com seu cachorro? Ou talvez você precise que finjamos assaltar alguém, permitindo que você entre e salve o dia. PFF tio. Princesa, gostamos do seu tipo aqui. Venha, nos dê dinheiro. Hahaha tio. A turma riu, permitindo que seu segundo em comando levasse a jovem para dentro. Mas não antes de pesquisá-la, para que ela não usasse uma escuta.
Bem, não lhes faria mal nenhum fazer dinheiro fácil. Fim do capítulo. Capítulo 238. Um bom negócio. Com muito cuidado, Xiao Feng entrou no prédio bagunçado pela porta dos fundos. O prédio em si era um complexo de apartamentos residenciais um pouco degradado. O proprietário do complexo deveria ter algo a ver com esses gangsters, ou talvez todo o complexo pertencesse a esses gangsters. Entrando no prédio pelos fundos, ela primeiro se viu em uma enorme lavanderia comunitária, seguindo o cego subindo os vários lances de escada. 1, 2, 3, 4 andares acima, e eles chegaram ao escritório do loiro. E ao longo do caminho ela conheceu muitos moradores que cumprimentaram o loiro com entusiasmo. Alguns homens estavam deitados no chão jogando dados, enquanto outros dormiam nas passarelas com a barriga voltada para o céu. O sol quente e derretido fez com que muitos saíssem para tomar ar fresco. Alguns se abanavam enquanto contavam histórias de uma batalha violenta, enquanto outros começaram a lutar, com os espectadores apostando com praticamente tudo o que tinham. Roupas íntimas masculinas penduradas nas janelas e algumas em algumas prateleiras. Todo o lugar parecia uma grande área residencial para gangsters. Xiao Feng baixou rapidamente o rosto, tentando conter seu desgosto. Eca, como pode uma garota elegante como ela ser pega em um lugar tão humilde e imundo? Só de estar ali, sua pele parecia ter 1000 vermes rastejando e deslizando sobre ela. E bem naquele momento, alguém jogou algo nela. Ah, tio! Xiao Feng começou a pular no mesmo lugar, esfregando os ombros e os cabelos de horror. O que é que foi isso? O que é que foi isso? Ela olhou para o chão, vendo a calcinha suja que foi jogada nela. O pior é que ela podia ver o que pareciam ser fezes em negrito marrom. Blug tio tio, suas pernas se transformaram em gelatina novamente. Mas desta vez foi por causa da náusea. Bahahahahaha tio. Alguém riu de repente, e muitos outros o seguiram também. Eu te disse que ela reagiria assim. Vamos, pague. Eu ganhei a aposta. Estremecer, estremecer. Os olhos de Xiao Feng ficaram vermelhos por causa de suas queixas. Suas pernas eram macarrão, fazendo com que seus ângulos atraíssem. Oscilação, oscilação. Seus saltos começaram a dançar. Demais. Eles estavam intimidando ela demais. Ponto. Hahahahaha tio. As unhas de Xiao Feng cravaram-se no chão, olhando para o cego com pena. Ele não iria ajudá-la? Que homem poderia ver uma beleza como ela em apuros e não se importar em ajudar? O homem loiro riu, levantando a mão casualmente para os gangsters brincalhões. Ok, já chega. Todos vocês se divertiram. Este é nosso novo cliente. Então sejam legais. Alguém poderia pensar que eles ajustariam seu comportamento depois de ouvir isso. Mas os membros de gangues ainda eram membros de gangues no fundo. Ah, não é todo dia que esses clientes nos visitam. Sim. Bem-vinda, senhorita cliente. É bom que você esteja aqui. Mas como não temos nenhum presente de boas-vindas para lhe dar, por que você não guarda essa calcinha como lembrança? Opa, eu não quero fazer você parecer um pervertido. PFF tio. Hahaha tio. Senhorita cliente é uma pervertida. Perverter. Se os olhos pudessem matar, todos esses bastardos já estariam mortos. Olhando para eles através de seus óculos escuros, seus olhos cuspiam bolas de fogo sem parar. Senhorita cliente, não tenho o dia todo, então se apresse. O homem loiro disse, descontando-a para se sentir ainda mais intimidada. Mas o que ela poderia fazer? Se ela se importasse com o fato de que ela precisava da experiência deles, ela teria que aguentar todo esse assédio. Malditos bastardos! Um dia ela teria força suficiente para acabar com toda a gangue. Chegando, Xiao Feng, olhando secretamente para a silhueta das costas do homem loiro. Se ela se lembrava, eles o chamavam de segundo em comando. Então, embora ele não fosse o verdadeiro chefe, ele deveria poder anotar o pedido de trabalho dela, certo? Ponto. Sentar, certo.
Muito obedientemente, Xiao Feng sentou sua linda bunda, dando-lhe algum tempo para descansar os tornozelos já quebrados. Culpe-a por usar salto alto ao negociar com homens das cavernas. Senhor, você pode me chamar de senhor. 2. O loiro afirmou, ainda fumando preguiçosamente seus cigarros. Senhora, antes de fazer negócios com uma pessoa, tenho que olhá-la nos olhos. Então tire isso. Sim, tio, ela respondeu, fazendo o que lhe foi dito. Olhos lindos. Isso foi o que o loiro pensou antes de desviar sua atenção da beleza dela. Nesse negócio, só os tolos liderariam e cairiam na morte por causa do charme de uma mulher. Bom, ele disse, batendo a ponta do cigarro no cigarro, um cinzeiro. Tudo bem, vamos ouvir então. O que você quer que façamos por você? E quanto você está disposto a pagar? Olha, tenho alguns documentos sobre a pessoa em questão. Xiao Feng disse, mostrando os muitos documentos que ela reuniu. Não, 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 não. Calma, senhorita. Antes de chegar a pessoa em questão para começar a investir, saber como é a pessoa, algumas perguntas devem ser respondidas primeiro. Xiao Feng franziu a testa, sobre a reação dela. Primeiro, diga o que você quer que façamos. Aleijar seu rival amoroso? Você quer que batamos em alguém azul e preto, queimemos alguém, sequestremos, contrabandeemos armas, gravemos uma cena de estupro, montemos uma cena de donzela em perigo. Ou e se for, eles tinham que saber o que ela queria fazer antes que ela pudesse entregar suas informações. Afinal, mesmo sendo uma gangue, havia algumas coisas que eles não faziam, como estuprar, queimar uma pessoa e algumas outras. Mesmo sendo membros de gangue, eles não eram tão confusos quanto os outros, certo? Para eles, eles gostavam de assuntos diretos e de confronto. Você quer que eles batam em alguém? Não tem problema. Você quer que eles destruam a loja ou o negócio do seu rival? Não tem problema. Apenas nada impedido. Muito rapidamente, Xiao Feng deixou escapar seus pensamentos. Matar. Quero que você mate um homem. Não, um garoto. Meu ex-namorado. Ah, e quanto dinheiro você está disposto a pagar? Embora eles tenham parado de matar pessoas há algum tempo, se o dinheiro estivesse certo, eles não se importariam de abrir uma exceção. Afinal, velhos hábitos são difíceis de morrer, não importa o quão rápido alguém queira, mudança. Vendo o interesse em seus olhos, Xiao Feng ficou em êxtase. Claro, ela estaria usando o dinheiro que seus muitos namorados da geração rica enfrentam. Mas no final, não valeria a pena? 2 milhões de vins. 3. 2,5. 2,85. 2,7. Feito. O cego concordou. Tirar a vida de um jovem por 2,7 milhões de vins. Nada mal. No entanto, se ele percebesse que a situação era mais complicada do que Xiao Feng disse, então o dinheiro teria que ser dobrado. Hahaha. Tio. Perfeito. Xiao Feng ficou emocionado. Tudo bem. Calma, senhorita. Agora, como você disse que era o nome do seu ex-namorado? Dorian. D. Tian. Venha de novo. Eu disse que o nome dele é Dorian D. Tian. Alguns momentos depois. Ban. Xiao Feng foi cruelmente expulso do complexo pelo homem loiro furioso. Como você ousa tentar me matar? É melhor você dar o fora daqui e nunca mais voltar. Aspas. F asterisco asterisco. F asterisco asterisco. F asterisco asterisco. Essa vadia estava tentando matá-lo. Dorian D. Tian. Estava. Não é aquele o mestre que o salvou na montanha Wufil? Muito rapidamente, o homem loiro foi para seu quarto para se arrepender. Isso deve ser um sinal de que ele nunca mais deveria ser tentado pelo dinheiro a tirar qualquer vida. Ponto de exclamação. Mude, eu realmente vou mudar desta vez. A0A. Fim do capítulo. Capítulo 239. Uma mudança de coração. O que? Todos assistiram à cena de Xiao Feng sendo expulso com expressões estupefatas em seus rostos. ERM. Segundo em comando. Você não é um pouco duro aqui?
O que ela poderia ter feito para você expulsá-la daquele jeito? Muitos ficaram chocados demais e inacreditáveis, nunca vendo seu segundo em comando tão irritado. Seu rosto ficou com um tom perturbador de vermelho e todo o seu corpo tremia da cabeça aos pés. E não se deveria nem pensar em como seu peito subia e descia, como se ele tivesse acabado de correr uma maratona. Muitos olharam entre os dois, tentando entender o que fez seu segundo em comando de nível calmo e calmo agir assim. Mais do que qualquer outra coisa, como é que eles não entenderam as palavras que saíam de sua boca? Mamamamamá. Mestre da montanha Wolfil, sua vadia. Foi sobre isso que o segundo que eu recomendo estava gaguejando. Alguns não entenderam suas palavras. Mas aqueles que experimentaram o que fizeram na montanha Wolfil ficaram pálidos como um fantasma, olhando para Xiao Feng como se quisessem comê-la viva. Respingo. Água fedorenta de peixe foi jogada sobre ela, e até o balde chegou até sua cabeça. Maldita vadia, se você quer morrer, então por que arrastar todos nós com você? Oh meu Deus, se você não fosse mulher, eu teria batido em você azul, preto, branco e até verde. BCH, se eu algum dia te ver por aqui novamente, juro pelo túmulo da minha futura esposa que não só vou esfolar você viva, mas também vendê-la para uma rede de prostituição. Diabo, como esperado, as mulheres eram de fato a rota do mal neste mundo. Vá embora. Fique atrás de mim, sua criatura maligna. Os homens gritaram e agitaram as mãos como se segurassem forcados invisíveis. Ponto. Tio faixa. Bang. Ban. Quer fosse água com sabão, água gordurosa ou até frutas podres, esses gangsters não perderam tempo em jogá-los nela. Mais uma vez, ela teve sorte de terem decidido parar de matar pessoas após o incidente na montanha Wolfil. Ou então ela saberia o que era dor. Ah, céus! Mais uma vez, você mandou esse tipo de coisa para lembrá-los de mudar de atitude, certo? Segundo em comando, acho que deveríamos reunir nossas propriedades e começar um negócio de verdade. Sim, eu concordo. Este é definitivamente um sinal para mudarmos completamente. Temos dinheiro suficiente economizado. Então por que não abrimos uma loja ou algo assim? O homem loiro assentiu muito fracamente, tendo toda a sua energia sugada dele. Mudança. Seu primeiro em comando há muito dizia que eles deveriam mudar. No entanto, agora ele sentia isso cada vez mais necessário. Já era hora de eles se tornarem limpos na sociedade, fazendo trabalhos honestos. A partir de hoje, sua multidão de gangsters não seguirá mais o caminho do mal. Abrir um restaurante? Que tal entrar no mercado imobiliário abrindo mais complexos para alugar? Ou talvez pudessem abrir mercados de carne. Com suas habilidades com facas, abater gado não deveria ser um caminho ruim a seguir. Além disso, no futuro, eles poderão optar por se casar e constituir família. No final, isso não funcionou bem para eles. O homem loiro deu uma profunda lufada de cobertura com as mãos trêmulas, olhando para seus subordinados com um olhar determinado. Vá, vou entrar em contato com o chefe. É hora de mudarmos. E aqueles que não querem, estacionem suas merdas e saiam. Sim, mudar. Ponto. Xiao Feng sentou-se na poça de desgosto ao seu redor, sentindo todo o seu corpo arder de raiva. Como esses canalhas ousam jogar lixo e baldes gordurosos de água nela durante a noite? Eles sabem quanto custa a roupa dela? Arruinado. Sua roupa cara foi arruinada nas mãos desses bastardos bárbaros. Mas por quê? Por que esses gangsters tinham que ser tantos? Xiao Feng não achava que eles estavam com medo de Dorian, um pirralho de segunda geração. Não, deveria ser que desde que ela chegou aqui, eles estavam brincando com ela, desperdiçando seu maldito tempo. Desprezível. Do início ao fim, eles nunca planejaram assumir a tarefa dela. Droga. Xiao Feng conseguiu levantar seu corpo trêmulo, sentindo-se enjoada pelo mau cheiro emitido por todos os ataques combinados que recebeu. AOGH Tio.
Xiao Feng cerrou os dentes com um ralado. O lenço em sua cabeça estava pingando daqueles fluidos nojentos, e até mesmo seus óculos escuros haviam se deslocado em seu rosto, um lado ainda no lugar enquanto o outro estava em direção à sua boca. Você, tio, seus bastardos, vocês vão se arrepender de não ter pegado meu dinheiro. Foda-se, vadia, quem diabos vai se arrepender de ter feito tal tarefa? Se você quer tanto gastar seu dinheiro, então por que não enfia ele na sua bunda? Você, tio, Xiao Feng queria morrer, se não fosse pelo fato de ela querer fazer isso de maneira discreta, sem chamar a atenção para si mesma, onde ela enfrentaria tamanha injustiça. Droga. Embora seus queridos fossem todos mestres ricos e poderosos da segunda geração, eles a amavam por sua pureza e bondade. É claro que ela havia sugerido indiretamente o assunto, mas no momento, esses queridinhos dela achavam que não deveria haver pressa no assunto. Não, o que eles queriam era ver Dorian cair lentamente, pouco a pouco. Mas por mais impaciente que estivesse, como poderia esperar sabe-se lá quando? Para ela, quanto mais tempo a ameaça permanecesse viva, mais chances teria de retornar. Principalmente olhando como um de seus casos, G.H. Sota, agora parece ficar do lado daquele ex-namorado bastardo dela. Não, desde que ela decidiu cuidar dele, ela não iria parar até que o fizesse. Com um brilho cruel nos olhos, ela saiu elegantemente da cena, pensando em ir até outra gangue para fazer o pedido. Sim, esses bastardos não eram as únicas grandes gangues da cidade. Então, por que não ir para a gangue rival? Assim, Xiao Feng sentiu sua coragem aumentar. Mais cedo ou mais tarde, ela o mataria. Mas primeiro ela precisava se limpar. O GH tio. Que nojento. Fim do capítulo. Capítulo 240 Casa BHO Firefly de Rochas e Cristais. VRRMMMM tio. Pegadinha. Ponto e vírgula. Zulin abriu a porta para Dorian, permanecendo firme e imóvel como uma estátua galante. Ponto e vírgula. Sua postura e comportamento fizeram com que muitos aumentassem suas expectativas em relação a quem saísse do veículo. Falando no veículo, era um dos poucos automóveis que Dorian comprou há algum tempo. É claro que, durante sua compra, seus homens encontraram GH ou DWO. Ponto e vírgula. E por conta disso, o gerente do local quase lhes deu o veículo de graça. Não importa o quanto rejeitaram a ideia, já foram informados de que GH ou DWO havia pago uma quantia substancial do custo do veículo. Ponto e vírgula. E foi justamente por isso que Dorian enviou vários cristais, pingentes e talismãs que valiam esse preço para a propriedade GHO. Dorian acreditava no comércio justo. Ponto e vírgula. E quanto aos veículos em questão, compraram 2 novos. E a que ele tirou hoje foi uma limusine curta toda branca com detalhes prateados que a faziam se destacar ainda mais. Ponto e vírgula. Era um veículo espaçoso com um logotipo de marca que poderia deixar muitos de queixo caído. Ponto e vírgula. F asterisco. Ponto e vírgula. Abençoados sejam meus olhos livres de catarata. Esse não é um dos mais novos Merjário LX White Panther. Droga, ouvi dizer que esses meninos maus ganham mais de 100 milhões de vins. Incrível, incrível, não acredito que tive tanta sorte de ver isso em carne e osso. Mamãe, o mundo dos ricos é realmente deslumbrante. Tio, não devo olhar, não devo ser atraído pela força. Mais. Louco, ponto. Muitos olhavam para a porta aberta, querendo ver que homem rico estava no carro. Ponto e vírgula. No entanto, a realidade era muito diferente do que eles esperavam. Ponto e vírgula. Dorian saiu e muitos ficaram inicialmente surpresos. Isso até que alguém rapidamente o reconheceu e identificou sua situação. Você quase pode ver seus sorrisos diminuindo, lentamente se transformando em desgosto e desdém. Ponto e vírgula. Que desperdício de um bom carro. Ei, você acha que ele ganhou esse carro vendendo sua única residência em Tian? F asterisco asterisco.
Isso seria muito selvagem e brutal, certo? Afinal, os pais dele ainda estão em coma no hospital. E daí se eles acordassem um dia e descobrissem que agora estão sem teto? Eu não ficaria surpreso se ele fizesse uma coisa dessas. Você não ouviu? Um tempo atrás, esse indigente também causou alguns problemas na famosa casa de leilões. Você sabia que ele até se atreveu a ir contra jovens mestre Sota, licitando um item com ele? O quê? Ele está louco? Com sua situação atual, ele se atreve a ir contra os grandes gigantes. Ouvi dizer que mesmo depois do jovem mestre Sota ter avisado muitos para não brigarem com ele durante a licitação. Louco, certo? Esse cara sem dúvida foi para bunkers. Eu também acho. Ele ficou maluco. Que maluco? Ele está apenas tentando o seu melhor para se encaixar, tentando se tornar parte da alta sociedade mesmo depois de ficar sem dinheiro. Mas como isso pode ser possível com sua reputação e situação atual? Eu até ouvi que essa ex-namorada sofreu em suas mãos também. Seriamente? Sim, é verdade. Blá, 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 blá tio. Muitos divagavam e olhavam para Dorian com desdém, mas ele não se importava. Em vez disso, foram Butler Cheng e Zulin que estavam exercendo toda a paciência que tinham, tentando ao máximo não alcançar esses idiotas e deixá-los estúpidos. Eles descobriram que quando se tratava do grão-mestre, eles ficavam furiosos rapidamente. Você pode insultá-los, esmagá-los ou até mesmo lançar insultos contra eles. Mas você nunca deve direcionar nada disso ao grão-mestre. Calma, não adianta um pastor ficar bravo com ovelhas sem noção. Dorian avisou. Sim, grão-mestre, perdão pela nossa falta de consideração. De fato. Eles eram os pastores, conduzindo a humanidade para a segurança. E assim como as ovelhas, a multidão poderia até seguir um lobo estupidamente se não fosse bem conduzida. Não fazia sentido ficar zangado com as ovelhas. Passo a passo, Dorian prosseguiu em direção ao vasto espaço aberto dentro do edifício em forma de cúpula. Esta era a casa de rochas e cristais BHO Firefly. Claro, como o nome sugeria, pertencia a uma das 6 famílias proeminentes. O clã BHO. Desde os tempos antigos, os Boss trabalhavam com mineradores e outras rochas preciosas. Eles eram os principais fornecedores do país e proprietários de sites de jogos de azar inexplicáveis. Eles possuíam mais de 200 só neste país. E nem se deve pensar em quantos possuem no continente e em águas internacionais. Eles eram, sem dúvida, ricos. E nem é preciso dizer que eles também possuíam propriedades e ações em muitas joalherias. Eles participavam de muitas indústrias que usavam os minerais preciosos que distribuíam. Mais uma vez, ao longo da história, os seus antepassados BHO foram considerados figuras monumentais, com alguns até a tirar retratos de alguns dos humanos mais incríveis que a humanidade alguma vez conheceu. Por exemplo, as coroas e joias usadas por vários príncipes e monarcas foram fornecidas diretamente por eles. E à medida que a tecnologia avançava, os Boss também forneciam minerais raros às forças armadas e a outros departamentos do país. Mas ao contrário dos Gus, dos Gias e dos Haus que tentaram ao máximo permanecer tão limpos quanto possível. Os Boss tiveram aproximadamente o mesmo yin e yang ao longo do tempo. Diamantes sangrentos, contratar piratas para confiscar e assumir o controle de alguns locais minerais para eles. Fazer outras coisas a portas fechadas. Os Boss nunca estiveram completamente limpos desde os tempos antigos. Dorian não estava condenando todos eles. Isso seria simplesmente injusto. Pode-se dizer que seu clã produziu pessoas que eram consideradas as pessoas boas, as más e as feias da sociedade, todas misturadas nesta casa.
Anfitrião, os boss são os maiores fornecedores de minerais e cristais. A academia precisa de um suprimento constante de cristais e pedras preciosas. Então você quer trabalhar com eles, da mesma forma que trabalhou com os Gias, Gus e House. Apóstrofo. Não, ele tinha um plano mais seguro em mente. Fim do capítulo. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire.